jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, jogos de baralho, vamos falar de paciência. Nesse caso, um jogo que serve para você ordenar as cartas, né? Então, primeiramente você embaralha as cartas e você faz uma arrumação prévia, né? Você faz 7 colunas de cartas, colocando em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. E você abre a primeira carta de cada pilha, né? O objetivo do jogo é você conseguir organizar todos os naipes, né, os 4 naipes, em ordem crescente, e você faz isso aqui fora, né? Então, assim que você conseguir tirar o ás dessa bagunça, você coloca o ás aqui, depois o 2, e assim sucessivamente, seguindo o mesmo naipe. Você pode manusear as cartas aqui, desde que elas sigam uma sequência de números e cores, né? Então você tem que colocar cores alternadas e a ordem decrescente de números. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa primeira amostragem, eu poderia pegar esse 10 preto e colocar aqui sobre um valete vermelho. Eu estou alternando as cores. E essa carta aqui ela vai ser aberta. Essas cartas que ficam cobertas aqui, elas são o grande desafio do jogo. Você tem que tentar abrir o maior número dessas cartas, porque essas cartas podem travar o resto do jogo. As cartas que sobram, elas é que vão fazer agora a parte. Então você abre uma carta e vê se consegue colocar, né? Não conseguiu. Ou com a outra carta, okay, esse 4 pode vir aqui para cima do 5. Né? E você vai abrindo cartas de modo a tentar organizar isso aqui e liberar as cartas que estão fechadas, porque essas cartas vão dar trabalho. São elas que atrapalham o jogo, né? Aqui abriu um 8, o 8 pode vir para cá, mais um 8, um valete, enfim. É um jogo de paciência, porque você tem que ter paciência para esperar as cartas chegarem, para abrir, né, o ás e assim por diante, né? E você vai aí matando um pouco do seu tempo ocioso, né, jogando paciência, né? Em princípio, 80%, até um pouco mais, dos jogos tem uma solução, né? Então você pode jogar, repetir o jogo, se você conseguir, que você vai ter uma solução. Mas é muito difícil de repetir, porque você embaralha e você monta essas pilhas de cartas, então a jogabilidade é muito alta, né? Normalmente, esse modo que eu estou explicando é o modo mais simples, onde você vira uma carta de cada vez. Se você estiver jogando um modo mais difícil, você pode abrir 3 cartas de cada vez. No modo mais difícil ainda, você só rotaciona o baralho uma única vez, né? Nos modos mais simples, você pode rotacionar quantas quiser, ou então, um nível maior de dificuldade, apenas 3 vezes, porque essas cartas podem acabar sem que você tenha cumprido aí seu objetivo, né? O nosso Algo a Mais fala justamente da origem desse jogo. Esse jogo, neste modelo que eu estou explicando, é chamado Paciência Clodink, em homenagem à região de Clodink, no Canadá, onde teve aí a febre do ouro no século XVII e o pessoal jogava isso aqui. As primeiras vezes que foi mencionado jogos de cartas, chamado paciência, jogos solitários que você jogava gastando tempo, para matar o tempo, né? São 1783 em registros, em livros da Suécia. Acredita-se que a origem do jogo seja sueca, né? Então as pessoas solitárias ficavam ali jogando jogos de cartas sozinhas, com o objetivo de conseguir montar, separar as cartas e tudo mais, né? No nosso mundo atual é muito comum você acessar o computador, mas esse jogo, nesse formato, ele foi para o Windows justamente para tentar familiarizar as pessoas com o uso do mouse. Então foi colocado paciência no Windows justamente para que as pessoas começassem a se familiarizar e mexer com o mouse. Então ela clica na carta, arrasta a carta até uma outra carta, uma coluna e assim por diante. Então, quando você tem o nascimento aí do Windows, as pessoas não estão familiarizadas ainda, não conhecem muito computador, não era tão comum, e aí você, com um jogo relativamente simples, você começa a familiarizar as pessoas a mexer nisso aí. Se você gostou do vídeo, gostou da história,
história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, temos a nossa tradicional live para falar de outros modos de paciência, outros jogos de paciência que existem, né? Além desse aqui, que é muito tradicional, que você encontra no computador, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!